chega. Bom dia, Denise Campos. O elevador me fez atrasar. Sim. Que era perseguição. Bom dia. Você podia ter descido de escada, Denise. A gente tá promovendo a malhação com os nossos ouvintes hoje aqui. Sim. A gente tá pedindo vídeos, áudios da malhação pro pessoal dizer como é que malha, o que prefere fazer. Eu subo alguns andares de escada todo dia, mas aí eu chego sem fôlego aqui, né? Nem ia dar, não. Vamos lá, vamos aqui com um registro na área econômica. O presidente Michel Temer deve liberar hoje saques de até R$1.000 em contas inativas do FGTS e pode anunciar medidas de uma mini reforma trabalhista. É por aí. A intenção dessas medidas é dar força à lei, dar força de lei a acordos coletivos. A expectativa é de que serão permitidos o parcelamento de férias anuais em até 3 vezes e a negociação de jornadas de trabalho de até 12 horas diárias. Participação nos lucros resultados e a organização de banco de horas também devem sofrer alterações. A gente acompanha aí as movimentações em Brasília. E agora eu queria o teu comentário sobre isso, Denise. O presidente já anunciou essa questão, né? do Fundo de Garantia. Ele teve um café da manhã hoje com jornalistas, em que ele fez um balanço dos 7 meses de governo, citou vários pontos aí da política econômica. Uma das novidades que ele anunciou é exatamente essa liberação do Fundo de Garantia, mas para quem tinha esse saldo na conta até o final de 2015. Tinha aquelas contas inativas, essas pessoas só podem sacar os recursos quando se aposentam ou quando compram a casa própria. Então agora ele vai liberar esse dinheiro, não vai estar vinculado ao pagamento de dívida atrasada que se pensou anteriormente. Era o primeiro anúncio, né? Esse então fica com o jeitão de querer estimular o consumo, né, Edgar? Porque muita gente vai pegar esse dinheiro, pode não ter dívida. Né? Ou pode não estar querendo acertar as dívidas, então a pessoa vai usar para consumo. Né? Então ele vai injetar até R$30 bilhões na economia. Isso é positivo, porque a gente está numa situação de crise, mas dá um pouquinho aquela ideia do artificialismo que era muito normal no governo anterior, não é? E ele tem tentado mostrar serviço. A gente está vendo neste finalzinho de ano, tudo que ele não fez em 7 meses, ele está tentando fazer. Nós já tivemos aí o anúncio daquele pacote da semana passada, com várias medidas desconectadas, uma para cada lado, uma mexendo em prazo de importação e exportação, outra simplificando o pagamento de impostos. E ele tenta mostrar algumas coisas que pretende fazer. Nós tivemos também essa semana aquele pacote do Banco Central, também com várias medidas que falam numa simplificação do crédito, redução de juros, mas muita coisa que só vai ser aplicada no ano que vem. E neste café da manhã agora, o presidente Temer também falou em mudanças no cartão de crédito que podem levar a uma redução pela metade dos juros. O que vem sendo discutido com os bancos já há algum tempo é a possibilidade de acabar com o rotativo da forma como ele é. Que o rotativo é o grande vilão mesmo desse processo. Você tem juros de mais de 450% ao ano. Então, o que eles fariam seria que a partir de um mês, se a pessoa não pagar tudo na primeira fatura, no primeiro vencimento, haveria o parcelamento imediato. Então, haveria uma opção para esse parcelamento com parcelas fixas, juros fixos e aí juros provavelmente mais baixos. Então, pode ser isso. Ele não detalhou ainda. Não é? Ele estava nesse café da manhã com o ministro da Fazenda e também o ministro do Planejamento, e em relação à reforma, essa mini reforma trabalhista, os detalhes vão ser anunciados às 11h30. Então haverá uma outra coletiva às 11h30 para detalhar todos esses pontos. E de mini não tem muito, né, Denise? É uma coisa bem ampla, essa coisa de renegociação. Não tem, esse mini é um eufemismo. E olha, por exemplo, sacana. Essa história da jornada de até 12 horas, o governo tenta dar uma ideia de que é para gerar mais emprego, mas na verdade ele está satisfazendo mais os empresários. Gente. Porque você vai ter uma mobilidade maior de utilização do trabalhador, não é? Dentro das mesmas regras, essas 12 horas, aí você não tem o pagamento de hora extra, você tem essa mobilidade de compensação um dia pelo outro, não é? Agora, não gera emprego. Geraria se você tivesse mais um turno, se você tivesse desconto de taxas que incidem sobre o emprego, a tributação muito elevada. Se você tivesse algum desconto nesse sentido, tudo bem. Então, eu acho que é mais para agradar os empresários. Sim, não criando condições para gerar mais emprego, não. Na tua leitura, então, essa mini reforma, ela vai atender mais aos interesses dos empresários, mas voltando ao que você falou antes, quer dizer, o jeitão, o cheiro de aumentar o consumo, dar uma aquecida, né? Quer dizer, o cara vai conseguir
conseguir tirar ali uma graninha para fazer talvez aí mais faz dívida. Faz o que quiser. Até mais dívida. Dá de entrada no entra no cartão E aí de novo. sim, rosca por mais um Exatamente. tanto de tempo. Não vão ser os 30 bilhões que vão salvar o consumo brasileiro, que está muito ruim mesmo. E deve estar ruim, inclusive, no balanço quando nós tivemos aí do Natal. Mas, de qualquer forma, é um procedimento do governo nesse sentido, assim como redução dos juros no ano que vem, mas eu acho que é positivo que se mexa nisso. Aliás, as medidas que estão sendo anunciadas, excluindo essa questão da reforma trabalhista, que vai ter que ser muito bem discutida, eu acho que as medidas vão no sentido correto, de você tirar muito entrave que tem na economia brasileira, muito penduricalho. O problema é que não tem muita conexão, você não vê uma estratégia do governo. A impressão que ele juntou, gente, o que dá pra gente fazer no final do ano para mostrar que a gente está trabalhando para valer? Sim. Que nós vamos fazer alguma coisa. E não é isso também que vai garantir a retomada do crescimento. Aliás, hoje o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação e o próprio Banco Central reduziu a projeção de crescimento do ano que vem para 0,8%. Então, já está havendo esse corte do lado do governo mesmo. Ontem o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, disse que o primeiro trimestre do ano que vem poderá ser negativo de novo. Então, talvez até essa projeção do próprio governo esteja assustando e o levando agora a lançar essas medidas para dar algum gás à atividade. Agora, faltam aquelas questões estruturais, né? Ele falou de novo da reforma da Previdência, disse que deveria se chamar a reforma para meu filho, não é? Pensando no filho, que é para salvar o sistema previdenciário de longo prazo. Agora os jovens ficaram meio desanimados com essa perspectiva de 49 anos de contribuição para ter o teto de aposentadoria, né? Deixa eu aproveitar a tua presença aqui. Muito se falou também em mais uma dessas ações do governo Michel Temer, da ajuda aos estados, né? E que isso foi muito criticado, que foi aprovado de uma forma a alongar, estender esse prazo. Passaram uma rasteira no governo também, da dívida, mas não mudar o modos, né, como os estados funcionam e estão viciados naquela questão da relação do que se arrecada e o que se gasta e tal. Qual é a tua visão sobre isso? Também é uma trave do governo Temer? Olha, se o governo Temer conseguir impor condições para os estados que recorrerem a esse instrumento na renegociação da dívida, aí tudo bem. Agora é ver como é que vai ser esse acerto no final mesmo, porque tem 3 estados em situação de calamidade. Não é? O estado do Rio de Janeiro, na verdade, eles já estão propondo. Cada estado está fazendo o que pode para tentar acertar as finanças. Você entrevistou ontem aqui o governador no Jornal da Manhã. Do Rio de Janeiro. Inclusive, ele nega que ele tenha responsabilidade sobre esse problema de crise. Ele falou que vem da crise econômica e da queda dos royalties do petróleo. Meio que ignorando tudo que foi feito de errado na gestão. Não estou falando que a culpa seja só dele, mas das gestões anteriores. Cabral está na prisão, não é de graça, né? Muita roubalheira, corrupção, desvio de recursos. Não é de graça mesmo. Se ele devolver algumas joias, ajuda a pagar o salário do funcionalismo, né? Dá um reforcinho de caixa aí. Então, já começa por aí a história. Agora, se o governo endurecer a conversa com os estados mesmo, que é o que eles estão pretendendo fazer, porque a indicação é que o presidente Temer não vai vetar esse projeto que foi do jeito que ele passou pela Câmara. Se ele mantiver do jeito que está, mas ele endurecer as negociações, aí tudo bem. Ele tem que exigir uma contrapartida, ele não pode dar esse cheque em branco para os estados. Isso, é a mesma coisa que o consumidor. Tá bom, você fica 3 anos sem pagar a dívida, você tem essa folguinha e a dívida pega muito do orçamento desses estados, que foi uma renegociação que já ocorreu lá atrás, quando eles já não estavam bancando. Aí você vai ter uma renegociação da renegociação com esse período enorme de suspensão de pagamento. Também não resolve, porque o rombo desses estados é muito maior, mas é um alívio importante. E esse ilusionismo aí, sem compromisso contábil, né, que se diz, era uma das coisas que eram mais criticadas no governo anterior. Exatamente. Mas agora não foi nem culpa de Michel Temer. Agora mostrou que ele tem uma fragilidade da base que se diz totalmente fechada com ele. Na última hora, eles preferiram ceder ao corporativismo, às pressões, porque nesse ajuste que está sendo proposto para os estados, está você segurar reajustes do funcionalismo, você reduzir cargos comissionados, você aumentar as contribuições do sistema previdenciário dos estados até 14%, você promoveu uma série de medidas que mexem com o funcionalismo, que mexem com os servidores. Eles também não são os vilões totais da história, mas você teve inchaço da máquina, salários acima do teto, uma série de privilégios do setor público que colaboraram muito para esse rombo. Então você tem que reverter essa situação, acertar, porque ontem mesmo nós tivemos, além do Pezão no Jornal da Manhã, aí você deu o contraponto que foi um outro governador, aí do Espírito Santo, o Artung, se posicionando completamente ao contrário desses estados que estão querendo socorro. Ele falou, a gente já estava percebendo que a situação estava ruim, ficando ruim, no final do governo Lula.
Ele falou, então o correto era você já começar a reestruturar as finanças, reduzir despesas, e o Espírito Santo também sofreu a queda dos royalties do petróleo, porque também é um estado que dependia muito disso. Mas se acertou e hoje está conseguindo bancar as despesas. Então, a posição completamente diferente. O Espírito Santo coloca bom, eu que pago direitinho, vou ter que agora entrar no... eu tenho que me enquadrar nesse sistema. Vale lembrar que ontem o Rio Grande do Sul fez uma aprovação de uma reforma que fechou com 8 fundações do estado. 1.000 pessoas demitidas, né? Demitiu esses funcionários que eram contratados da CLT justamente para tentar fazer essa contrapartida. Não, eles estão fazendo muita coisa, até porque não tem saída. O Pezão lançou um programa para lá de austero. Pesado mesmo, não é? Que está tendo resistência na Assembleia, que deixou para votar parte das medidas só no ano que vem. Não vou aceitar. Os servidores, você mexe com polícia militar, que no Rio de Janeiro tem toda aquela situação de conflito. Mas nós chegamos a um ponto no Brasil que ou você conserta a casa ou nunca mais você tem uma solução. Você vai para uma situação extrema de descontrole de finanças, de inflação, de falta de capacidade de investimento, de os governos conseguirem bancar as despesas. No caso do governo federal, há o risco de inflação, porque ele roda a maquininha, gera dinheiro, paga os compromissos, mas aí descontrola todo o resto. Então, daí vem reforma da Previdência. Agora, ele tem que mostrar parte dele, não é? Reduzindo despesas, o inchaço da máquina, esse acerto todo que se faz com o interesse político, para que a sociedade entenda a necessidade, porque a gente não foi responsável por isso. Nem eu, nem você contribuímos com esse rombo fiscal absurdo. E aí, vereador aumenta salário. A vereador de São Paulo, na última hora, apagando a luz, aprovaram apagar a luz, vamos embora, tem 26% de aumento no ano que vem, é isso. Tá certo. Denise, obrigada pelas suas palavras aqui, pelos seus esclarecimentos no Morning Show. Os detalhes da reforma trabalhista agora, então, 11h30, que serão anunciados, vai ter mais uma coletiva do Michel Temer. Obrigado, Denise. Agora...